Let's go. Ministério, vocação, não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. É um dom que Deus colocou em você. Não é você que escolhe o seu dom. É o seu dom que te escolhe. Porque o seu dom, ele está em harmonia com a sua natureza. Existe um dom que Deus colocou na minha natureza que eu tenho que discernir. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Connections Studio. Como vocês podem ver, estamos em um lugar totalmente diferente do que vocês estão acostumados a nos assistir. Estamos aqui diretamente da Dunamis Farm, um lugar onde está sendo incrível esse final de semana, porque temos nosso Retiro Eclectus, mais de 500 jovens sendo transformados pela presença de Deus. E eu queria convidar o host desse episódio, que é o meu querido líder Caio Calegari, que também é pai do Marco, pai da Maria, esposo e marido da Bia Calegari, e o nosso querido líder. É um privilégio ter ele aqui com a gente, e ele vai falar quem é o convidado de hoje e se apresentar também. Fala galera do Connections Studio, o privilégio é todo meu, dessa vez sentado aqui com o João e com a pessoa que eu já vou apresentar. Então temos estúdio novo, lugar novo, Dunamis Farm e Retiro Eclectus. Muitas pessoas estão sendo impactadas e transformadas por aquilo que só o Espírito Santo pode fazer, por aquilo que só Jesus pode fazer nos corações. E aí eu quero começar logo para a gente ganhar tempo, apresentar a pessoa muito querida que eu tive o privilégio de conhecer alguns meses atrás, quando ele foi confirmado para estar aqui no Retiro Eclectus. Ele que é missionário, ele é pastor, ele é um preletor itinerante pelo Brasil e também pelas nações. Ele é diretamente associado com a Jocum. Eu estou falando aqui do pastor Marcos Corte, que está aqui com a gente. É um grande privilégio, pastor, estar aqui com você, ouvindo e aprendendo mais sobre aconselhamento familiar, sobre cura, sobre liderança, falando sobre cosmovisão bíblica no mercado de trabalho. Muito bom, pastor. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente. E para a gente acelerar esse podcast, a gente quer falar justamente sobre isso, sobre como um bom pai, um bom marido, um bom gestor de sua família, o quanto isso beneficia ele no mercado de trabalho. Mas antes disso, a gente queria que você, pastor Cotes, falasse um pouquinho sobre quem você é, sobre aquilo que você tem feito, principalmente aqui na nação brasileira. A gente sabe que tantas famílias são encontradas pelos seus livros e principalmente por tudo aquilo que você carrega com o Senhor. Puxa vida, gente, muito bom estar aqui com vocês. Prazer enorme, não é? A gente tem uma afinidade muito grande, né, com o Theo, com o Dunamis, com a Zion, né? Muito feliz com tudo que Deus tem feito aqui, né, nessa geração. Então, eu já venho assim algumas décadas, né, ligado com Jocum. Eu tive o meu chamado missionário bem cedo, né? Eu estava me formei em engenharia mecânica na PUC de Minas Gerais, e foi quando tive o meu chamado. Então, não é assim, deixei o diploma na churrasqueira e escolhi a melhor parte, né? Fui para missões. E desde então, a gente trabalhei assim uns 20 anos com evangelismo de rua, né? Eu sempre tive uma veia evangelística bem forte no início do meu ministério, década de 80, década de 90, né? Trabalhei muito com evangelismo de rua. A gente fazia o que a gente chamava os impactos de evangelismo, né? Em várias capitais aqui do Brasil, também América Latina, África. E agora chegou um momento, principalmente foi quando a igreja evangélica deu esse grande boom, né? O pessoal que é mais recente no evangelho não acompanhou todas essas fases, né? Eu estou 44 anos no evangelho, mas a igreja começou a ter um grande crescimento e começamos a perceber isso, né? Assim, essa demanda, né, de muitas pessoas que já tinham aceitado Jesus, mas agora estavam desviadas, afastadas, né? Uma população, lembro na época, aí, mais de 20, 30 milhões de apóstatas no Brasil. Então eu comecei assim a pensar muito nesse sentido, né, da
conservação de frutos, por toda essa sangria na grande colheita, porque apesar da igreja ganhar muita gente para Jesus, a gente está perdendo quase que a mesma quantidade. Como que a gente poderia, então, fechar as portas dos fundos da igreja, né? Minimizar essas perdas? Então, eu comecei a ir bastante aí para a área do aconselhamento, né? Assim, entendendo algumas brechas da nossa geração e preenchendo isso ministerialmente, né? Normalmente, cada livro que eu escrevo, eu parto desse princípio, né, de entender uma demanda, uma brecha da nossa geração e a gente poder convergir a brecha da geração com a nossa competência vocacional, e isso realmente sempre surte um efeito muito grande, né? E pastor, como nós podemos preencher essa brecha? O senhor já deu uma dica que é com a nossa competência vocacional. O que seria uma competência vocacional? O senhor pode trazer alguns exemplos para a gente estar podendo aprender? Pois é, assim, essa é uma conversa longa, né? Mas eu acho que um assunto que a gente precisa aprofundar muito, né, nas nossas igrejas, nas nossas escolas bíblicas, é sobre essa área vocacional, né? É muito amplo. Uma das principais maneiras da gente discernir a vontade de Deus é você tendo essa convergência com o seu dom, o dom que ele colocou em você. Eu costumo dizer assim, eu não acredito numa predestinação para a salvação, mas eu acredito numa predestinação para a vocação. E você pode observar que praticamente todas as vezes que a Bíblia está falando sobre predestinação, o consenso ali, o contexto, não é a salvação, mas é a vocação, né? Porque, lógico, a vontade de Deus é que todos se salvem, né? Isso é muito claro, é bem explícito na Bíblia. Deus não vai predestinar uns para a salvação e outros para a perdição. Isso fere o caráter de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, né? Então, a escolha é pessoal, é o que vai determinar o nosso destino. As nossas escolhas determinam o nosso caráter determina o nosso destino. E todos nós vamos ter a oportunidade, de uma ou de outra forma, não é? É o que a Bíblia chama o dia da visitação. Lembra quando Jesus chora sobre Jerusalém, 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 que mata os profetas, apedreja aqueles que são enviados? Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta seus pintinhos, mas não quisestes, porque não discernirtes o tempo da visitação de Deus. Então ele profetiza ali, Mateus 24, Lucas 21, né, a destruição de Jerusalém. Então, assim, salvação envolve realmente uma escolha nossa, mas vocação tem a ver com uma predestinação. É quando você realmente abraça, tem esse encontro com aquele dom que Deus colocou em você, que com pouco esforço você vai ter muita produtividade, não é? Então, isso é chave no ministério. A gente vê, às vezes, muitas pessoas num conflito, e esses conflitos, quando a pessoa começa a operar num dom errado, o resultado acaba sendo violência, divisão, não é? Eu não sei se vocês já observaram situações, né? A gente que assim, já está aí né, nessa estrada há muito tempo, mas eu já cansei de ver, por exemplo, uma igreja ser pastoreada por um profeta. Não sei se você já viu, né? Às vezes, cada palavra do cara, você só vê pelo de ovelha subindo. Porque o profeta, cara, é aquele cara, principalmente se ele não é maduro, ele é preto no branco, ele vai na lata, cara. Confronto e confronto. E Tá, vem mas do sobrenatural. Quando você coloca o profeta numa posição de pastor, qual que vai ser o resultado disso? Né? Normalmente, as pessoas assim que são mais emocionalmente fracas, dependentes, vão buscar, sim, ficar debaixo desse cara com medo dele. As pessoas mais esclarecidas vão se afastar e falar, pô, esse cara acho que não está no lugar dele. Quer dizer, isso vai acabar dando um racha na igreja, né? Ou, por exemplo, um evangelista pastoreando uma igreja, qual que é a tendência, né? Quando um evangelista está pastoreando uma igreja?
Ou a igreja vai se transformar numa rodoviária, do mesmo jeito que as pessoas entram, elas saem, porque, vamos dizer assim, não tem pasto, né? Ou aquele lago enorme dessa fundurinha. Porque a palavra dele é só isso. Jesus te ama, te salva, morreu por você, né? Sai Satanás. É só isso. O dom, assim, o ponto forte do evangelista é cura de enfermos e expulsão de demônios, que são sinais realmente assim para os incrédulos, né? Mas a gente precisa trabalhar num consenso de pluralidade ministerial, complementabilidade ministerial. Por isso que é muito importante. Quando eu tô, aqui nós estamos mais para o lado assim eclesiástico, né? Falando de vocação, que é muito importante, mas também tem vocação, uma coisa muito mais ampla, né? Porque o conceito da adoração tem muito a ver com servir sacrificialmente, não tem muito a ver com música, né? Mas com entrega, com serviço sacrificial. Um estilo de vida. Isso. Sim. E com a sua profissão. Então, por natureza, biblicamente falando, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. Uau. Muito bom, pastor. Muito bom. E, pastor, pegando o gancho sobre profissão, você falou bastante sobre vocação também. Quais seriam os sinais que você daria de indicação para pessoas que sentem que estão em uma profissão, mas sentem que não estão debaixo da graça e do favor de Deus para aquilo que eles estão atuando como profissão? Quais seriam os indicativos que você daria para a pessoa falar, acho que a minha rota não está totalmente indo para esse lugar, preciso recalcular? É porque, veja bem, dependendo do seu dom, você pode se encaixar num leque de profissões, né? Eu costumo dizer que a gente vai encontrar a nossa área de convergência vocacional, você não encontra buscando, você encontra servindo, né? Então, de repente, você começa a servir, você serve numa área, serve em outra, e você começa a perceber aquilo que você identifica. Como eu disse, aquilo que com pouco esforço você tem uma grande produtividade, né? Como é que você sabe que você não está operando no seu dom? É que, cara, você tem que fazer uma ginástica violenta para produzir 30 por 1 e olhe lá. Entende? Então, quando você começa a servir, eu mesmo, por exemplo, eu já tive fases que eu cheguei até a ser dirigente de louvor. Cara, e quem me conhece, eu sou o avesso disso. Assim, eu não sou um cara muito musical, não. Essa não é minha área. Mas eu precisei me envolver com isso também para saber quem eu não sou. Muito bom. É muito importante você saber quem você não é ministerialmente e quem você é. Você lembra quando perguntaram lá para João Batista, você é o Cristo e tal? Ele sabia quem ele não era. Pronto. Eu não sou o Cristo. Eu não sou esse cara. Eu sou a voz que clama no deserto, aquele que Isaías escreveu. Esse sou eu. Então, lógico, para você saber quem você é, e ministério, vocação, como eu disse, não é uma questão de fazer, é uma questão de ser. Não é? Porque é um dom que Deus colocou em você. Não é você que escolhe o seu dom, é o seu dom que te escolhe. Então, nós podemos fazer um paralelo de uma identidade vocacional que Deus criou dentro de nós, dentro do ministério, que o senhor deu o exemplo dos 5 ministérios. Sim. E também podemos fazer esse paralelo diretamente com uma identidade vocacional de um chamado de Deus para fora da igreja, que é onde Deus nos chamou para estarmos influenciando. Sim. O senhor pode falar um pouco mais sobre essa identidade vocacional para fora da igreja, principalmente porque nós observamos que os jovens, principalmente a nossa geração, acho que a maioria dos evangélicos, tem a dificuldade de entender a diferença do sagrado, secular, essa linha. O senhor poderia nos explicar um pouco melhor? Rapaz, a gente pode entrar aqui por várias vertentes, mas assim, uma coisa básica da gente entender que a primeira forma como Deus escolheu para, vamos dizer assim, alcançar as nações foi através de um modelo de nação que foi Israel. Né? Você pode resumir aí o Antigo Testamento todo num modelo de nação, e através desse modelo de nação, Israel seria o agente missionário de Deus em toda a face da terra, não é? E, inclusive, o Novo Testamento você já tem um modelo de igreja, né? Antigo Testamento, um modelo de nação,
Novo Testamento, um modelo de igreja. Esses dois modelos, eles têm que convergir. Né? Você não pode pegar o modelo de igreja em detrimento do modelo de nação, mesmo porque o nosso mandato cultural nos arremete às nações, que é discipular nações. Então, Jesus ele convergiu o modelo de igreja no modelo de nação. Então, nós temos que pensar não só em igreja. Imagina se todo mundo de São Paulo convertesse hoje, caberia na Zion? De maneira alguma. De maneira alguma. Então, a questão não é crescimento de igreja. A questão é discipular nação. Né? E mesmo que a igreja não cresça tanto, você pode ter uma nação discipulada. Entende? Então, é um negócio assim, muito mais amplo. Você pode observar, normalmente, 3% do contingente dos membros de uma igreja vão ter uma oportunidade vocacional de carreira dentro da igreja. São os pastores, cantores, diáconos, não é? Líderes de ministério, etc. Né? É uma média aí, tá? Uma média de 3%. 97% dessas pessoas, como é que a gente trata elas? Até de uma maneira meio assim pagã, que essa é a mentalidade pagã, né? Que elas têm um trabalho secular, como se fosse um trabalho de segunda categoria. Entende? Mas, veja bem, de repente, inclusive essa foi uma das grandes chaves da reforma, né? Tanto Calvino quanto Lutero, eles tinham essa percepção do nosso sacerdócio, né? Que o sacerdócio, o exercício da nossa profissão, é uma coisa não só para dentro da igreja, mas para servir a nossa sociedade, para alcançar os perdidos. Não é? Tanto é que todo esse conceito aí de você fazer as coisas com... como é que é a palavra para isso? Diligência, com excelência, né? Isso é adoração, avodar. Né? O Calvino, ele falava assim, né? Ele pregava, olha, os céus estão nos assistindo, Deus está vendo. Não é 2 horas no domingo, é cada minuto da semana. Deus está vendo. Não é? Então, por isso que vamos dizer assim, esse movimento protestante, eles assim se tornou um ministério tão relevante que influenciou tanto as sociedades, porque eles estavam exercendo as suas profissões, não é só para ganhar dinheiro, era para servir o próximo, sabendo que Deus estava vendo. Não só o que ele estava fazendo, mas o coração. Então, imagina, se eu sou um marceneiro, vou fazer uma mesa como essa, eu estava preocupado até com o fundo dessa mesa, porque não estou fazendo só para servir aqui a igreja ou uma pessoa, mas um ato de adoração a Deus, né? Fazer com excelência. Então, isso é muito poderoso, porque é quando você começa a fazer essa conexão, né, das pessoas que conhecem a Deus com aqueles que não conhecem. Né? A gente estava até conversando um pouco sobre o sacerdócio no Antigo Testamento, porque para você estudar alguns temas, é muito importante sair no lugar certo. Né? E estudar sobre sacerdócio, o melhor livro é o livro de Levíticos, né? É um livro lindo, o livro de Levíticos. E ali você percebe como que o sacerdote ele exercia as principais profissões que faziam a sociedade funcionar, né? De maneira sagrada, né? Interagindo com os princípios do reino de Deus, das escrituras sagradas, não é? Ali nesse contexto, né, específico, então o sacerdote ele era um médico, por exemplo, lá na lei da lepra, a pessoa teve um problema dermatológico, ela ia em quem? No sacerdote. Né? A lei lá do homicida, por achar um cadáver, né? Quem que ia investigar esse crime? O sacerdote. Então, ele também era um investigador de polícia, ele se preocupava com essas questões de justiça. Não é? O sacerdote também era o pastor, se vê lá na lei do adultério, tinha uma denúncia de adultério. Quem que ia investigar isso, amenizar esse conflito? O sacerdote.
não é? Então, você vê assim que quem que era o educador, o professor, o cozinheiro, tudo, você vê que todas essas profissões, biblicamente falando, elas têm um encargo sacerdotal, né? Ou seja, de você desempenhar isso, né, dentro de um dom que Deus te deu. A gente vê alguns sacerdotes, por exemplo, eles tinham um dom ali, porque o tabernáculo era uma big kitchen, né? Imagina a trabalheira que não era aquilo, né? Quando você vê lá na confecção do próprio tabernáculo, teve pessoas que Deus deu um dom artístico, como Bezaleel, acho que o Oyada, eu não me lembro exatamente o nome, mas a Bíblia fala que esses caras receberam de Deus um dom, uma sabedoria para tecidos, metais. Rapaz, que era uma coisa incomum. Então, eles acharam seu destino no dom. Como eu disse, uma das principais maneiras de você desempenhar a vontade de Deus é tendo essa conexão com a sua identidade vocacional. Muito bom. É uma questão de mentalidade também. Hoje em dia, olhando para nós, todos somos uma geração de sacerdotes, um povo escolhido para o Senhor. Nós pensamos que isso, na verdade, é uma questão de mentalidade, porque quando nós entendemos que somos chamados para sermos sacerdotes e que nós somos a herança do Senhor e de que Ele é a nossa herança, eu acho que nós começamos a andar de uma maneira diferente, porque o Senhor trouxe um exemplo da tribo de Levi, e lá diz, no Antigo Testamento, que a herança, a terra, como herança para a tribo de Levi, era o próprio Senhor. Então, quando nós entendemos o nosso papel como sacerdotes, nós não fazemos apenas aquilo que nós fazemos por dinheiro, Sim. mas porque nós sabemos que Ele é a nossa herança. Sim. Mas você vê, porque quando você tem essa motivação dos reformistas, não é? Esse temor de Deus, que o que você está fazendo, o seu desempenho vocacional, profissional, é com o intuito de amar o próximo e adorar a Deus, você tem uma disputa de quem serve melhor o outro. E quando você começa a entrar, né, puxa vida, eu quero te servir melhor, eu quero te apresentar um custo-benefício melhor, eu quero que você prospere mais do que eu. Quando você começa a semear esse tipo de motivação, é impossível que você não fique rico. Uau. E pastor, puxando esse gancho, você tem algum empresário, alguém que você veja como referência, que conseguiu colocar esse modelo de negócio para dentro da sua própria empresa, esse modelo de princípio bíblico, de trazer as pessoas para perto? Você tem algum exemplo que você lembre, assim, que você gostaria de contar para nós? Então, hoje, assim, muita gente trabalha com essa cosmovisão bíblica, né? Assim, e realmente é uma cosmovisão que tem que ser assim, redimida, né? Nós ficamos muito tempo engessados nesse conceito de sacerdote, né? Por causa, talvez, da nossa cultura religiosa, mais ligada ali com o padre, aquela coisa da missa. Então, quando a gente fala de sacerdócio, parece assim, uma coisa muito religiosa. Mas, na verdade, biblicamente, o sacerdócio é uma coisa totalmente prática, é você funcionar mesmo como um intercessor, onde você se conecta com a sociedade através do dom que Deus colocou em você e você está granjeando com responsabilidade, né? Mas a gente tem inúmeros exemplos. Assim, o ideal talvez seria pegar um exemplo mais histórico. Eu gosto muito, né, da história do Cyrus McCormick, que foi, hoje a gente conhece, todo mundo conhece a New Holland, né? Que talvez é uma das maiores empresas dessas colheitadeiras, né, as máquinas agrícolas. Mas na época dele ali, que foi mais ou menos durante a Revolução Industrial, você sabe que até a Revolução Industrial, o mundo, de maneira geral, ele tinha um padrão de vida muito baixo, quase que de subsistência. Inclusive hoje, eu e você, por exemplo, nós temos uma vida muito mais confortável, incomparavelmente, do que um rei daquela época. Imagina um rei, o cara que era o rei. Hoje a nossa vida é muito melhor, nós temos um padrão de vida muito mais elevado do que o dele, né? Graças à Revolução Industrial. Mas até a Revolução Industrial, então, nem a população podia crescer muito, porque havia uma limitação muito grande em termos de agricultura, né? Principalmente o aspecto mais difícil da agricultura, que é colher e armazenar grãos, né?
Então, o Cyrus McCormick, ele tinha esse sonho de acabar com a fome no mundo. Porque imagina, vamos dizer, nós somos agricultores. Só que esse ano aqui deu uma intempérie, a colheita foi fraca, no outro ano a colheita foi fraca, no terceiro ano, às vezes, você já tem uma crise onde as pessoas já estão passando fome até, entende? Então, assim, você poder ter uma tecnologia que ajudasse principalmente na colheita de grãos, isso seria o mais revolucionário da época. E foi o que ele fez quando ele inventou essa primeira colheitadeira, né? Que uma colheitadeira já fazia o trabalho lá de 50, 100 homens, não é? E aí começou a poder estocar grãos. Por isso, né, que historicamente o pessoal fala que depois de Jesus, Cyrus McCormick foi o maior multiplicador de pão da humanidade. Muito bom. Né? Muito E ele, bom. mais do que isso, ele revolucionou a área de negócios e da comunicação. Porque ele criou um sistema, né, para comercializar as colheitadeiras, uma maneira de fazer business, negócio, à moda de Deus, uma maneira generosa. Você sabe que a palavra generosidade vem de bons olhos. A generosidade é você torcer pelo sucesso alheio. Você ter o espírito de se alegrar com a prosperidade de outros. E quando você celebra a prosperidade de outros, essa é a natureza de Deus. A inveja é o oposto disso, né? E por isso que a inveja é uma coisa tão mortal, tão destrutiva. Mas ele queria isso. Então, por exemplo, ele criou uma maneira de fazer negócios onde ele priorizava o cliente, né? Falou, olha, se deu algum problema, se você não gostou do meu equipamento, você pode devolver, não tem problema, eu devolvo seu dinheiro. Inclusive, isso se tornou uma cultura nos Estados Unidos. Quem conhece a América sabe, você compra um open box, né? O famoso open box, você chega lá na loja, lá tem um computador, fala, esse computador, caixa aberta, né? Ele já foi usado, ele está aqui mais barato. Quer dizer, o cara comprou, não gostou, falou, não, está aqui, devolvendo não, está jóia, seu dinheiro de volta aí. Né? Então, isso tudo foram, na verdade, elementos, né, que o McCormick implantou na sua maneira de fazer negócios, que era uma maneira muito generosa, as peças móveis da máquina, às vezes, ele dava de graça, não é? Porque ele queria ver realmente o sucesso da geração. Uau. Então, vemos que o princípio de generosidade ele é uma chave dessa mente transformada, uma mente de sacerdócio. Uma mente que entende que é muito além daquilo que você só faz com isso, mas qual é o impacto que isso vai gerar na vida de uma pessoa e qual é o tipo de cultura que vai carregar a minha atitude. Muito precioso, pastor Corte. Muito bom, pastor. E a gente está encaminhando para o final agora, mas eu queria fazer uma última pergunta para você. O que é para o senhor a verdadeira definição de sucesso? Rapaz, sucesso é você poder dizer o que Jesus disse em João 17,4. Pai, Pai, glorifiquei o teu nome tendo consumado a obra que me deste a fazer. Tudo que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. Tudo que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. Amém. Eu acho que não tem sucesso maior do que você chegar lá e o Senhor olhar para você e falar... Definição, hoje a gente tem uma definição assim, cotidiana aí de sucesso, mas essa é a que é a supra-sumo. pessoa ter muitos bens e tal, não sei o quê, ser o cara famosão e etc, né? E esse tipo de sucesso, eu sempre falo, é um território muito escorregadio. Talvez o maior perigo para o sucesso é o próprio sucesso. Se torna uma ilusão. Porque chegar no sucesso não é difícil. Agora, permanecer lá, sem se arrogar, sem perder a humildade, sem negociar valores, isso aí é realmente só para quem está conectado com a tarefa que ele recebeu de Deus. Como Jesus falou, glorifiquei o teu nome tendo consumado. Eu fui até o fim. Está consumado. Amém. E, pastor, qual é a mensagem que você tem para entregar agora para os jovens da nação brasileira que estão se dedicando, servindo dentro da igreja, mas também estão conscientes do seu papel no mercado de trabalho? Eu queria deixar você livre para entregar uma mensagem para esses jovens.
Então, veja bem, né? Eu acho assim que a experiência, a primeira coisa mais importante da vida, é o encontro com Deus. Não dá para negociar isso e nem baratear isso, não é? Um homem sem Deus é enfermo. Não adianta. Ele vai, às vezes, até ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a alma. Então não adianta. O segundo principal encontro é com a sua área de convergência vocacional. É o seu dom, não é? Então, porque o seu dom ele está em harmonia com a sua natureza. É difícil para um passarinho voar? Não. Por quê? Porque voar está na natureza dele. É difícil para mim voar? É. Porque não está na minha natureza voar. Sim. Né? Mas na minha natureza existe um dom que Deus colocou na minha natureza que eu tenho que discernir. Então, o que eu diria, né, que é o que eu assim faço sempre muito intencionalmente, né, principalmente como escritor, aquilo que eu falei, primeira coisa assim, é você procurar entender quais são as brechas da nossa geração, quais são as lacunas. Né? Quais são os gaps, as demandas? Não é? Eu, por exemplo, cada livro que eu escrevo, eu estou entrando numa brecha. É o princípio da brecha. Procurei alguém que estivesse na brecha. Onde é que Deus quer te achar? Nesse lugar. Aí você vai evitar... É um intercessor. Isso, como intercessor. Você vai evitar a destruição de muita gente. Não é? De repente, por causa, por exemplo, do seu dom vocacional na sua empresa, cara, você alcançou um cara lá para Jesus. Ou você foi um divisor de águas para você conectar esse cara com o destino dele em Deus. Entende? Então, qual é a lacuna? Qual é a brecha que você tem que entrar? Por exemplo, eu escrevi um livro sobre relacionamentos, né, na área de sensualidade. Né? Eu escrevi um livro na área de depressão, né, sobre espírito de liderança, porque são lacunas que elas estão aí. Né? E que muita gente está sendo, vamos dizer assim, destruída, está sofrendo por falta de entendimento. Né? Então, discernir a brecha da geração e você convergir essa brecha com a sua competência vocacional. Quando você faz essa convergência, não é? E aí, lógico, você vai ter que se dedicar. E o incrível, porque normalmente o nosso dom ele tem muito a ver com aquilo que a gente gosta de fazer. Se você está fazendo uma coisa que você não gosta, você pode ter certeza que você está em conflito com a sua área vocacional. Porque o seu dom, rapaz, é diversão. Né? Eu, para mim, ensinar, pregar, escrever, eu gosto. É diversão, não é peso. Né? Aquilo que eu falei, com pouco esforço, grande produtividade. Então, quando você converge a sua competência vocacional, e aí, lógico, né, vai exigir uma disciplina, com a brecha da geração, é impossível que você não se torne relevante. Né? Bom, acho que eu passaria a tarde inteira aqui fazendo pergunta para o Pastor Cote, mas todas elas eu acredito que já com tudo isso que a gente construiu nesses 40 minutos mais ou menos, eu tenho certeza que muitas pessoas foram transformadas e muita profundidade, né, Caio? Eu acho que esse legado, principalmente... Uma última pergunta, eu prometo, mas eu preciso muito fazer, mas... Eu acho que agora, recém-casado, tem 1 ano e 8 meses de casado, pastor. Eu vejo muitos pais, muitos maridos, eles em casa, mas eles não conseguindo conciliar. E até uma dica mesmo para mim e para tantos outros homens que são recém-casados. Como conciliar aquilo que a gente faz no mercado de trabalho, mas a gente também trazer a nossa família, o nosso cônjuge para junto daquilo que a gente tem vivido e não caminhar sozinho, caminhar em unidade mesmo como família, sabe? Porque eu já vi diversos exemplos que o cara ele é um baita empresário ou um baita pastor que ele anda sozinho e ele acaba deixando a sua família para trás, ao invés de lado a lado. Você tem um conselho sobre isso, pastor? Veja bem, essas questões assim, elas nunca são muito simples, né? Às vezes é uma equação com muitas variáveis, né? Com muitos contextos diferentes, não é? Eu penso assim que o que na verdade vai fazer um casamento e uma família dar certo é Jesus, tá? Se não tiver esse consenso aí, né? Da gente ter um compromisso com as virtudes da natureza de Deus,
Porque se você for um marido leal, né, a sua esposa é uma esposa leal, são pessoas de caráter, né, é isso que vai fazer o casamento dar certo. Né? Você pode ver por que dificilmente você tem um casamento que realmente funciona quando as pessoas não têm compromisso com Deus. Porque você tirou Deus da equação, cara, dá ruim, não tem jeito. Né? E aí eu penso assim, porque a gente está num mundo que é meio complexo. Né? Às vezes o cara está numa profissão que vai envolver muita viagem, que vai envolver muita ausência. Então, ele vai ter que saber compensar isso daí. Né? Veja bem, por exemplo, às vezes, se você tem um casamento que é muito bom, que é forte, né? Às vezes você pode até investir um pouco mais no lado profissional, no lado ministerial, né? Porque aquilo está sob controle, está sob equilíbrio. Agora, imagina se o seu casamento começa a entrar numa crise. Às vezes você vai ter que puxar o freio de mão. Né? Você vai ter que começar a dar mais atenção para uma outra determinada área. Então, é muito difícil eu dar uma resposta que consiga atender todas as demandas. Né? Cada caso é um caso. Essa que é a questão do... Aí entra o aconselhamento. Né? Porque no aconselhamento você vai customizar, né? A maneira como você vai interagir com o conflito da pessoa. Então você tem que entender muitas vezes a pessoa, a natureza do conflito, tem que conhecer bastante a natureza de Deus, os princípios que são apropriados para aquele contexto. Então você vai ajuntar tudo isso aí e tentar achar um caminho. Conciliar. Muito bom, pastor, muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo aqui. Mas antes da gente encerrar esse episódio, eu gostaria muito que você orasse pelas pessoas que estão ouvindo no carro, no trabalho ou em casa. Então, se você puder orar e declarar sobre tudo isso que a gente conversou, sobre a vida dessas pessoas. Amém. Pai querido, obrigado por essa oportunidade tremenda. Obrigado pela sua presença aqui conosco e com cada um que está nos ouvindo. Senhor, e como ministros do Evangelho que estamos aqui, eu quero profetizar sobre todos aqueles que estão nos ouvindo, que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade, que eles possam frutificar em toda boa obra. Senhor, eu oro que realmente o seu Espírito possa guiar cada uma dessas pessoas de tal maneira, Senhor, que eles sejam não apenas cheios do Espírito Santo, mas que eles possam realmente desempenhar o dom que expressa, como Paulo disse, o beneplácito da sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. É isso, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio. A gente está aqui na Dunamis Farm, provavelmente teremos mais, então você vai continuar acompanhando a gente pelo Spotify ou YouTube. Compartilha com todo mundo que você puder. Se você estiver indo para o seu trabalho agora, manda para o seu chefe, manda para a pessoa que é o seu par de trabalho. E eu tenho certeza que muitas pessoas serão edificadas através do sim que você dá para o Senhor em compartilhar essas chaves que a gente tem aprendido tão valiosas aqui dentro do Connections. Um grande abraço.